Olá, esta é a nossa terceira aula sobre o tema determinantes. Determinantes é também um tema importante para a álgebra linear. E nesta aula começamos o estudo das propriedades dos determinantes. E então nós veremos no ponto 3.3.1 a primeira propriedade, que se trata do teorema de Laplace, e no ponto 3.3.2 nós veremos a segunda propriedade, que se trata do teorema da matriz triangular. Então, vamos começar. Teorema 1, teorema de Laplace. Se A é uma matriz quadrada de ordem n sobre os números reais, isto é, matrizes de números reais, então o determinante de A é igual ao elemento A e 1 multiplicado pelo seu cofator, mais o elemento A e 2 multiplicado pelo seu cofator, por isso que estamos escrevendo C e 2, mais etc, mais A e N multiplicado pelo seu cofator. O determinante é igual a A1J multiplicado pelo seu cofator, mais A2J multiplicado pelo seu cofator, mais etc, mais ANJ multiplicado pelo seu cofator. Observe que essa expressão, essas duas expressões que definem, que nos dá o teorema de Laplace, ela está na primeira expressão, ela está afirmando que aqui eu tenho a multiplicação de uma linha pelos respectivos cofatores, quer dizer, eu vou tomar os elementos de uma linha, multiplicar pelos respectivos cofatores e depois fazer a adição. Ou, na segunda expressão, eu vou tomar os elementos de uma coluna, multiplicar pelos respectivos cofatores e depois somar os resultados. Por isso que, na primeira expressão, quem está variando é o I, e é a linha. Isto por quê? Porque você pode escolher a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, de acordo com o determinante. Num determinante, por exemplo, de terceira ordem, você tem 3 linhas para escolher ou 3 colunas para escolher. É o que está afirmando, portanto, o teorema de Laplace. Dizendo de forma corrente, podemos afirmar que o determinante de uma matriz de ordem n é igual à soma dos produtos de uma linha ou coluna pelos respectivos cofatores. Exemplo, aqui eu vou tomar um exercício onde nós vamos fazer a aplicação do teorema de Laplace. Então, use o teorema de Laplace para obter o determinante da matriz A abaixo, pela segunda linha e depois pela terceira coluna. Eu vou então resolver parte do problema, vou achar o determinante utilizando a segunda linha e deixo como exercício você achar o valor do determinante escolhendo a terceira coluna. Então vamos lá. Então, como eu vou fazer pela segunda linha, eu vou começar pelo elemento 4. Então, nós vamos ficar com o determinante de A, det de A, é igual a 4, multiplicado por 1 negativo elevado a 3, observe porque
O 4 está na segunda linha e primeira coluna. Multiplicado pelo menor complementar. E então, como eu estou tomando o elemento 4, o menor complementar é o determinante da matriz que se obtém eliminando-se a primeira coluna e segunda linha. Portanto, nós teremos o determinante da matriz cujos elementos são 2, 3, 8 e 9. 2, 3, 8, 9. Agora, mais segundo elemento da linha 5, multiplicado por 1 negativo elevado a 4. O 5 está na segunda linha e segunda coluna, por isso que fica 2, 1 negativo elevado a 4. E agora, suprimindo a segunda linha e segunda coluna, nós teremos a matriz de elementos 1, 3, 7 e 9. Então, determinante da matriz 1, 3, 7, 9. Agora vamos tomar o último elemento, que é 6. 6 está na segunda linha, terceira coluna, então 1 negativo elevado a 5. E agora o menor complementar. Nós eliminamos a segunda linha e a terceira coluna, e então é o determinante da matriz cujos elementos são 1, 2, 7 e 8. 1, 2, 7, 8. Vamos agora fazer o desenvolvimento. Então, ficamos com 4 multiplicado por 1 negativo elevado a 3, vai ficar 4 negativo. Multiplicado por, desenvolvendo aqui o determinante, 2 multiplicado por 9, menos 3 multiplicado por 8. Mais 5 multiplicado por 1 negativo elevado a 4. Vai ficar 5 positivo, o expoente é par. 1 multiplicado por 9, menos 7 multiplicado por 3. Mais 6 multiplicado por 1 negativo elevado a 5, aqui o resultado dessa potência fica negativa, portanto, aqui nós vamos tomar o simétrico. Então fica 6 multiplicado por 1 multiplicado por 8, menos 7 multiplicado por 2. Continuando, 4 negativo multiplicado por 18 menos 24. Ficamos com 4 negativo multiplicado por 6 negativo. E 5 positivo multiplicado mais 5 positivo
multiplicada por 9 menos 21, portanto 12 negativo, menos 6 multiplicado por 6 negativo, que é o resultado de 8 menos 14. Continuando, 4 negativo multiplicado por 6 negativo dá 24 positivo. 6 negativo multiplicado por 8 positivo. Melhor dizendo, 5 positivo multiplicado por 12 negativo, 60 negativo. 6 negativo multiplicado por 6 negativo, 36 positivo. E, portanto, esse resultado vai ser igual a 0. Isso implica, então, que o determinante da nossa matriz A calculado é 0. Então, aqui o determinante calculado pela segunda linha. E como eu disse, eu deixo a encargo da audiência calcular o determinante agora pela terceira coluna, e cujo resultado deverá também ser igual a 0. Bom, agora nós vamos ver o teorema da matriz triangular. Uma matriz triangular é uma matriz em que todos os elementos abaixo da diagonal principal são iguais a 0. Todos os elementos abaixo da diagonal principal são iguais a 0. Uma matriz nessas condições é chamada de matriz triangular. E o teorema da matriz triangular nos diz o quê? Se A é uma matriz triangular, então o determinante de A é igual aos produtos dos elementos da diagonal principal. Muito simples, mas vamos fazer um exercício exemplificando. Então aqui eu tenho a matriz triangular. Observe que a nossa diagonal é 1, 5 e 9, só formado pelos elementos 1, 5 e 9, e todos os elementos abaixo dela são iguais a 0. Portanto, aqui eu tenho uma matriz triangular. O teorema da matriz triangular assegura que o determinante de A é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Portanto, basta escrever 1 multiplicado por 5 multiplicado por 9. Portanto, o nosso determinante é 45. E agora, eu vou desenvolver o determinante também de outra forma, quer dizer, eu vou resolver usando o teorema de Laplace, e para isso eu vou, evidentemente, utilizar o caminho mais fácil. E, neste caso, o caminho mais fácil é utilizar a primeira coluna. Então, pelo teorema de Laplace, eu posso escrever o determinante de A, escrevemos det de A, é igual, estamos desenvolvendo pela primeira coluna, então é igual a 1 multiplicado por 1 negativo elevado a 2, primeira linha, primeira coluna, multiplicado pelo menor complementar, que é, portanto, a matriz de elementos 5, 6, 0, 9.
mais zero, o zero aqui da segunda linha, primeira coluna, multiplicado por 1 negativo elevado a 3, segunda linha, primeira coluna, multiplicado pelo menor complementar, que aqui apenas eu vou deixar indicado, que é o D2 D21, é o complemento do elemento que está na segunda linha e primeira coluna, mais 0 multiplicado por 1 negativo elevado a 4, primeira coluna e terceira linha, multiplicado pelo D31. Ora, esses produtos, esses dois últimos produtos são iguais a zero, então nós ficamos com o seguinte resultado: 1 elevado a 1 negativo, 1 multiplicado por 1 negativo elevado a 2, dá 1, então nós ficamos com 1 multiplicado por 5 multiplicado por 9, 45, menos 0 multiplicado por 6, e que, portanto, esse resultado é 45, o que implica, então, que o determinante de A é igual a 45. Vemos aqui que obtivemos o mesmo resultado, tanto calculando o determinante pelo teorema da matriz triangular, como calculando agora pelo teorema de Laplace, o que comprova que o nosso segundo teorema está coerente.